Partimos agora então para a última parte do conteúdo dessa sexta semana da disciplina de Matemática 2, que vamos tratar então dos arcos duplos, iniciando pelo seno. Então, nós já vimos nos outros vídeos, nas outras videoaulas, a soma, o seno da soma, né? Encontramos isso daqui, essa expressão que temos aí na tela. Quando nós vamos então utilizar, quando eu falo em arco duplo, né, em relação ao seno, queremos calcular então o seno de 2A. Para calcular, e aí então entra a ideia de arco duplo, né, o dobro do A. Para chegar na fórmula de o que é, né, de como se calcula o seno de 2A, nós vamos separar então o seno de A mais A e substituir nessa fórmula do seno da soma. Teremos então seno do primeiro vezes cosseno do segundo, então A e A, mais seno do primeiro e seno do segundo e cosseno do primeiro. Notem aqui então que nós vamos ter seno de A que multiplica cosseno de A e seno de A que multiplica cosseno de A. Se somando, então temos 2 seno de A cosseno de A. Essa então é a fórmula do seno do arco duplo. No cosseno, nós já vimos a fórmula do cosseno da soma, né? Vamos aplicar de forma semelhante ao que foi feito agora para o cosseno agora, né, do arco duplo. Então separamos em cosseno de A mais A, substituindo na fórmula do cosseno da soma, vamos ter então cosseno de A vezes cosseno de A, menos seno de A vezes seno de A. Então, cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno ao quadrado de A. E o seno de A vezes seno de A ao quadrado. Aqui é bom chamar atenção e cuidar, né? Que nós vimos na relação fundamental que o seno de A ao quadrado mais o cosseno de A ao quadrado dá 1. Né? Então, é a soma do quadrado do seno do cosseno. Aqui é a diferença, então não podemos confundir. Aqui só para lembrar que essa escrita que nós temos aqui é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Então, cosseno do arco duplo, vamos ter o cosseno ao quadrado do A menos o seno ao quadrado do A. E no caso da tangente, vamos utilizar também a fórmula da tangente da soma e, né, o arco duplo da tangente. Na tangente vamos ter a tangente de A mais A, substituindo naquela fórmula que tínhamos ali em cima. Temos então tangente do primeiro, A, né, mais tangente do segundo, que também é A, dividido por 1 menos tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Então, quando eu multiplico tangente de A vezes tangente de A, vou ficar com tangente de A elevado ao quadrado. E aqui eu tenho, no numerador, tínhamos tangente de A mais tangente de A, ou seja, 2 tangente de A. Portanto, temos essa fórmula da tangente do arco duplo. Claro, né, no caso da tangente, nós temos que sempre excluir aquelas restrições de onde a tangente não existe. Um exemplo, então, para aplicarmos como aplicar essas fórmulas, nós temos aí a informação de quanto que vale o seno, informando que ele está no segundo quadrante, e pede para calcular, se possível, né, se existir o seno do arco duplo de x, o cosseno do arco duplo de x e a tangente do arco duplo de x.
Então, lá vamos nós. Se pensarmos no seno, iniciando pelo seno, o seno de 2x, pela fórmula que nós acabamos de ver, é 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Bom, o seno de x nós já temos aqui. Vai ser 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Mas o cosseno de x nós não temos ainda. Então vamos precisar descobrir. De forma semelhante ao que a gente fez agora há pouco, fizemos no outro vídeo, né? Vocês acabaram de assistir. Tendo o seno, pela relação trigonométrica fundamental, eu posso descobrir o cosseno. Então, fazendo no rascunho, digamos, teremos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se o seno já foi informado, né, que é raiz de 2 sobre 2, mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Resolvendo aqui, nós vamos chegar que o cosseno de x é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Por que o do menos? Considerando que a gente está falando aqui do segundo quadrante, né, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Conseguindo, então, o valor do cosseno, vamos substituir aqui na fórmula. Menos raiz de 2 sobre 2. Vamos ter, então, já que estão multiplicando, eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Aqui eu vou ter raiz de 2 no numerador, né, multiplicando menos raiz de 2, ou seja, menos a raiz do 4, que dá 2. E sobrou ainda esse denominador 2 aqui, portanto, menos 1. O cosseno do arco duplo de x, então nós acabamos de ver que é o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Por isso nós vamos ter então cosseno, acabamos de descobrir aqui, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, menos o seno que o enunciado já informava. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Com isso nós vamos ter o menos, né, sendo elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Raiz de 2, lembrando que a fração, quando é elevada ao quadrado, eu tenho que elevar numerador e denominador. Então, raiz de 2 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 4. Menos, né, porque esse menos não está dentro do parênteses, não está sendo elevado ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, novamente 2. Sobre esse 2 do denominador ao quadrado, 4 também. Então, 2 quartos menos 2 quartos, 0. E para concluir, a tangente do arco duplo, né, de 2x, nós acabamos de ver a demonstração, né, que é 2 vezes a tangente de x, dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de x. Notem que a gente não descobriu aqui, não tem ainda, né, quanto que vale a tangente do x. A gente tem o seno e tem o cosseno. Bom, tendo o seno e tendo o cosseno, né, tranquilamente a gente pode descobrir a tangente. Porque a tangente de x, então, vai ser o seno, que está no enunciado, né, foi informado, dividido pelo cosseno que nós encontramos aqui embaixo. Então, vamos ter divisão de frações, conserva a primeira, inverte a segunda. Podemos simplificar esse com esse, raiz de 2 com raiz de 2, restando então menos 1. E com isso, substituímos aqui
na fórmula que nós demonstramos a tangente do arco duplo, 2 vezes a tangente x, que é menos 1, 1 menos a tangente ao quadrado, então o menos 1 ao quadrado. Daqui então nós vamos ter menos 2, e aqui no denominador nós temos 1 menos o menos 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Portanto, eu tenho aqui menos 2 dividido por 0. Né? E já vimos que isso não existe. Não temos resposta, então, por isso. Assim, então, concluímos essa 6ª semana da disciplina de Matemática 2. Vocês terão ainda, né, como material de apoio o material impresso, os encontros síncronos e a realização da lista de exercícios. Bom estudo a todos.